Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje proclama o nascimento de São João Batista, o precursor, aquele que preparou os caminhos para Nosso Senhor Jesus Cristo. E toda a narrativa do nascimento de São João Batista gira um pouco ao redor do nome de São João. Porque quando ele nasce, os vizinhos querem dar o nome de João Batista de Zacarias, porque afinal das contas o nome do pai dele é Zacarias. Então, em homenagem ao pai, o nome vai ser Zacarias. Acontece que Zacarias, que estava mudo, não conseguia expressar aquilo que tinha sido a ordem do anjo Gabriel para ele, que o nome da criança seria João. Então, a mãe, que também sabia qual era a vontade de Deus, diz: não, ele vai chamar-se João. As pessoas insistiam, até que finalmente tentaram se comunicar lá com Zacarias, e Zacarias então escreveu na tábua: João é o seu nome. Pois bem, aqui todos ficaram admirados, né? Como é que Isabel conseguiu saber que o nome era João e que Zacarias, que estava incomunicável, né, sabia também o nome da criança. Como é que havia este acordo? É claro, o nome vinha de Deus, o nome era divino, e todos então se perguntavam o que virá a ser este menino. Bom, vejam só. Vamos então aqui compreender um pouco o que é este nome, o nome de São João Batista. Porque se a gente quer saber o que tem de tão extraordinário nesse nome, bom, o nome é Yohanan, em hebraico, que quer dizer Deus é gracioso, Deus é graça. Hanan, em hebraico, quer dizer graça. Né? Agora, o que quer dizer essa palavra graça mesmo? A palavra graça, em hebraico, Hanan, vem do verbo haná, que quer dizer descer, ou seja, se dobrar, abaixar-se, acampar. Né? Deus veio acampar entre nós, se abaixou, se rebaixou, veio no nosso meio. É isso que quer dizer o nome de João. Portanto, o nome de São João Batista é um nome que descreve exatamente a encarnação, ou seja, o grande mistério que ele veio preparar. Ele veio preparar o mistério do Natal, o mistério de que Deus se inclinou. Deus desceu do alto céu e veio ao nosso encontro. Ele se inclinou sobre nós. A ideia que a gente pode ter um pouco assim como uma metáfora, uma comparação para a gente entender o mistério do Natal, nós poderíamos entender o seguinte. Veja só, você imagine a humanidade. Nós somos como uma criança no berço. Uma criança recém-nascida no berço, ela é totalmente indefesa. Se ninguém tiver compaixão dela, ela irá morrer. Morrer de fome, morrer de sede. Está condenada à morte. A gente não pensa nisso, né? Porque, claro, até dá um certo desconforto pensar de uma criança condenada a morrer de fome, a morrer de sede. No entanto, quando Jesus veio ao mundo, isso era uma coisa muito comum no Império Romano. Como desgraçadamente, infelizmente, miseravelmente, nos nossos dias é comum as pessoas buscarem um aborto. Na época de Jesus, o aborto não era uma possibilidade, porque a humanidade ainda não tinha descoberto aquelas técnicas malévolas e tremendas de matar uma criança, preservando a mãe. Então era muito arriscado abortar. Então o que é que as pessoas faziam? As mulheres carregavam a criança durante os 9 meses de gestação e quando finalmente no parto davam à luz ao filho, expunham
o seu filho. O que quer dizer essa palavra expor o filho? Quer dizer que largavam os filhos na calçada, na lixeira, em qualquer lugar, para que as crianças morressem de fome e de sede. E isso era muito comum e as crianças morriam mesmo. Tanto que depois, com o cristianismo, não é? Uma das coisas que os cristãos irão fazer como obra de caridade era exatamente sair pelas ruas recolhendo as crianças expostas. Os pagãos jogavam as crianças na calçada, os cristãos acolhiam essas crianças e davam guarida para elas, adotavam essas crianças expostas. Tá, isso é uma curiosidade histórica, mas aqui você então entende a situação. Quando cruelmente os pais expunham seus filhos e jogavam fora seus filhos na lata do lixo, na calçada, alguém cheio de compaixão podia descer, Haná, podia se inclinar na direção daquela criança para acolhê-la, para salvá-la, para dar a ela aquilo que ela não tinha: casa, proteção, comida, bebida, remédios. Assim essa criança era salva por este que se inclinou, por este que foi gracioso, por este que veio acampar no nosso meio. Deus foi isso. A encarnação do Verbo é exatamente isso, é Jesus, é Deus eterno, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, que vendo que a humanidade precisava de um Salvador, Deus desce, se inclina do alto dos céus e vem ao nosso encontro para nos salvar, para nos tomar como uma mãe que se inclina sobre o berço e toma a criança para si, colocando-a contra o seu peito, amamentando esta criança e dando a ela proteção e vida. Nesta metáfora da mãe que se inclina sobre o berço para salvar a criança, nós encontramos aquilo que Jesus fez conosco. Deus eterno se encarna e no ventre da Virgem Maria assume um corpo e uma alma, para que com esse corpo e essa alma humanos ele pudesse nos amar também humanamente e nos conduzir para o céu. Então, vamos agradecer a Deus por vivermos este mistério do Natal, esse mistério que está no nome de São João Batista, Yohanan, Haná, aquele que desce, Deus acampa no nosso meio. E então podemos dizer como está no Evangelho de São João, no prólogo, capítulo 1, versículo 14. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitar, né, para nós não tem muito significado, mas se nós formos lá no original grego, nós iremos ver que a palavra que é usada por São João quer dizer que o Verbo veio entre nós e armou a sua tenda, ou seja, armou a sua cabana, skenosen, kai hologo sarx egeneto, e a palavra carne se tornou, a palavra aconteceu como carne, kai skenosen en humin, e colocou a sua tenda entre nós. Ou seja, em Moisés, diz o prólogo, veio a lei, mas com Jesus Cristo veio a graça e a verdade, veio este Hanam, veio este abaixar-se de Deus gracioso que veio nos salvar. Acolhamos esta salvação, que nesse Natal tenhamos esta ocasião de professar a nossa fé e a nossa confiança, como uma criança que confia na mãe bondosa que a tem nos seus braços. Joguemo-nos nos braços de Deus, confiantes, porque Ele é Deus de misericórdia. Yohanan. Seu nome é João. Deus abençoe você
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.